Quem vê um processo publicado sem erro não imagina o que você teve que vencer para chegar até ali. A insegurança, o medo de errar, a sensação de que todo mundo já sabe, menos você. E quando o assunto é contratação direta, tudo parece ainda mais nebuloso, não é? Afinal, contratar direto, sem licitação, soa arriscado, complicado, até mesmo para quem tem formação jurídica. A contratação direta é aquela sem licitação. Ela se aplica em casos de dispensa de licitação, como por exemplo quando a contratação possui um valor muito baixo, e também nos casos de inexigibilidade de licitação, como por exemplo a contratação de artistas. Se você quer saber a diferença entre esses dois institutos, nós temos vídeo no canal. E para te ajudar de verdade, hoje eu vou te mostrar como montar um processo de contratação direta com segurança. De acordo com o artigo 72 da nova Lei de Licitações, Lei 14.133 de 2021, o processo de contratação direta deve ter vários elementos. Trata-se de um rol maior do que previsto na antiga Lei de Licitações, a Lei 866 de 1993. Você não deve confundir contratação direta com um procedimento muito simples, sem controle ou sem formalização de documentos. Ao contrário, você precisa observar os requisitos legais. Vamos aos requisitos? 1. Documento de formalização de demanda, é o DFD. A contratação será demandada por um órgão que vai preencher esse documento. E ela também precisa estar prevista no PCA, Plano de Contratações Anual, salvo nos casos de emergência ou calamidade pública, em que não é necessária essa previsão no PCA. 2. Estudo técnico preliminar, se for o caso. A regra é você elaborar um ETP contendo elementos essenciais do planejamento da contratação. É no ETP, Estudo Técnico Preliminar, que você vai identificar a necessidade da contratação, ou seja, qual o problema a administração precisa resolver. Você vai definir as opções no mercado, definir o objeto que você escolheu, os quantitativos. Segundo a legislação, em alguns casos é facultada a elaboração do ETP, como, por exemplo, contratação em razão do valor, situação de guerra, emergência ou calamidade pública. 3. Análise de riscos da contratação e da execução contratual. Você precisa identificar os riscos que podem afetar a sua contratação direta. Você vai avaliar esses riscos, tratar e monitorá-los. Isso é feito junto com o item 1 e 2 que já falamos. Ou seja, na fase de planejamento, você elabora um mapa de risco. O que pode dar errado nessa contratação? Como eu posso reduzir ou eliminar esse risco? Que circunstâncias podem prejudicar a minha contratação? E como eu vou lidar para evitar tais problemas? 4. Termo de referência para serviços e compras ou projeto básico ou executivo para obras e serviços de engenharia. Veja que a lei reforça a questão do planejamento também nas contratações diretas. Se você quer saber mais sobre como montar um termo de referência, por exemplo, nós temos vídeo no canal. Mas basicamente, após o ETP decidir a melhor solução para aquele caso concreto, você vai detalhar os requisitos da contratação no termo de referência, ou seja, as obrigações das partes, detalhar o objeto, juntar projetos técnicos, se cabíveis, dentre outros. 5. Estimativa da despesa. Essa estimativa da despesa precisa ser calculada conforme o artigo 23 da nova Lei de Licitações. Mesmo sem licitação, é necessário que você realize a pesquisa de preço. Veja que eu não estou falando em pesquisas com fornecedores. Existem vários parâmetros trazidos na nova Lei de Licitações, no artigo 23, que definem como você vai realizar essa pesquisa de preço para você estimar a sua despesa, para você avaliar quanto aquela contratação direta vai custar. O artigo separa a orçamentação da licitação de compras e serviços, no parágrafo 1º, da orçamentação de obras e serviços de engenharia, no parágrafo 2º. Tais parâmetros para a orçamentação devem ser utilizados também aqui na contratação direta. 6. Parecer jurídico e, se for necessário, parecer técnico. No parecer jurídico, é feito um controle prévio da legalidade da contratação. Pode ser dispensado o parecer jurídico se houver um ato da autoridade jurídica máxima daquele órgão, dispensando, por exemplo, no caso de contratação direta em razão do valor, baixa complexidade da contratação, se há uma entrega imediata, ou se o órgão estiver utilizando as minutas padronizadas já aprovadas por aquele órgão jurídico. E, se necessário, você vai elaborar também um parecer técnico, afirmando, por exemplo, que aquela contratação se enquadra nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade. O parecer técnico pode, por exemplo, demonstrar que aquilo que se pretende contratar são serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. O parecer técnico pode fundamentar a inexigibilidade de licitação em razão da exclusividade do fornecedor, ou que aquele artista a ser contratado está consagrado pela crítica ou pela opinião pública. É uma forma de você fundamentar a sua contratação.
7. Compatibilidade com previsão orçamentária. É dizer, você precisa mostrar que há compatibilidade dos recursos orçamentários que você possui lá na LOA, na Lei Orçamentária Anual, com o compromisso que você vai assumir quando você realiza aquela contratação direta. Ou seja, eu tenho recursos financeiros para cobrir essa contratação. Mostrar que o órgão ou entidade tem dinheiro para honrar um compromisso feito com a empresa a ser contratada. Você deve estar percebendo que realizar uma contratação direta, simplificando, porque você não precisa passar por uma fase de seleção de propostas, de uma licitação, não significa que você não vai cumprir os requisitos legais de orçamentação, estimativa do preço, demonstrar que tem os recursos financeiros, demonstrar que aquela contratação tecnicamente se enquadra nas hipóteses legais para dispensa ou inexigibilidade. 8. Comprovação de que o contratado atende aos requisitos mínimos de habilitação e qualificação mínima necessária. Ou seja, você precisa demonstrar que aquela empresa que será contratada mediante dispensa ou inexigibilidade possui a habilitação técnica, jurídica, fiscal e econômico-financeira, da mesma forma que você faz na licitação. E aqui você também pode substituir toda essa documentação pelo SICAF da empresa, ou seja, pelo registro cadastral. Lembrando que o SICAF é utilizado no âmbito federal e o seu órgão pode ter um nome diferente para esse registro cadastral, onde junta o CNPJ da empresa, o contrato social, os atestados técnicos, os atestados financeiros, as certidões perante as fazendas públicas, perante o FGTS, Seguridade Social, dentre outros. Essa documentação poderá ser dispensada total ou parcialmente nos casos de entrega imediata, nos casos de contratações inferiores a 1/4 do limite para dispensa para licitação de compras em geral, ou seja, 1/4 de 50 mil, que é o valor da dispensa em razão do valor de serviços e compras, e também nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de 300 mil reais. Lembrando que esses valores que estamos mencionando aqui são atualizados anualmente, você precisa verificar o decreto de dezembro do ano anterior à contratação que você está fazendo. 9. Razão da escolha do contratado. Se você está excluindo outras empresas, ou seja, não está realizando uma licitação, você está realizando uma contratação direta, você precisa justificar a sua escolha. Exemplo, dispensa em razão do valor. Você vai justificar que aquela empresa apresentou o menor valor na dispensa eletrônica, por exemplo. Ou você pode justificar que se trata de um fornecedor exclusivo. Somente aquela empresa consegue fornecer aquele produto, ela tem um atestado de exclusividade. Ou você pode justificar que outras empresas não atendem a administração naquele caso concreto. Justificar que se trata de artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Justificar que se trata de serviço técnico especializado e que o profissional possui notória especialização. E 10. Justificativa de preço. O preço também precisa ser justificado. E como você fará isso? Você vai justificar que aquela empresa apresentou o menor preço naquela competição chamada dispensa eletrônica. Ou se for um fornecedor exclusivo, você vai juntar notas fiscais daquele fornecedor demonstrando que ele cobra aquele mesmo valor nas outras contratações que ele presta. Ou seja, somente ele pode prestar aquele serviço. Você vai pegar notas fiscais de outras pessoas? Não, você vai pegar notas fiscais dele, mas mostrando que aquele valor está compatível com o preço que ele oferece para as demais empresas. Ou seja, ele não está cobrando mais da administração pública. 11. Autorização da autoridade competente. Essa autorização coloca o gestor como corresponsável, juntamente com as pessoas que instruíram o processo de contratação direta com essa documentação que a gente acabou de falar. Veja que na nova lei, ele afirma, ele autoriza a contratação, ele chama para si. A própria lei já traz o nome para esse ato, ato de autorização, e diz que o ato de autorização ou o extrato de contrato deve ser divulgado em site oficial. Veja que a norma não fala mais em reconhecimento ou ato de ratificação de dispensa e inexigibilidade pela autoridade superior. Mudou a forma, o documento, a maneira como a autoridade vai se manifestar. E atenção, se a sua contratação direta, dispensa ou inexigibilidade for realizada de forma indevida, com dolo, fraude ou erro grosseiro, como, por exemplo, faltando algum desses documentos que mencionamos, tanto o agente público quanto o contratado podem ser responsabilizados solidariamente. Isso está no artigo 73 da nova lei de licitações. A questão não é sobre ter medo da lei, é sobre entender o que ela pede e por onde começar. Você viu que você consegue organizar um processo completo e publicar sem erro? E se esse conteúdo clareou o seu caminho, curte o vídeo e se inscreva no canal. Aqui sempre tem um espaço para explicar o que a lei não deixa tão claro. No seu tempo, no seu jeito.